E, se encaminhando efetivamente para o fim, a gente precisa pensar que tudo o que interessa é equilíbrio. E equilíbrio não é igual para tudo que é vinho. Essas flechinhas que representam equilíbrio não precisam se encontrar só no meio, elas podem se encontrar aqui, aqui, elas podem se encontrar aqui, aqui. Isso depende muito de cada estilo de vinho. No caso de um vinho branco, a gente tem bastante como espinha dorsal a acidez. E quem não gosta de acidez, é melhor não tomar vinho branco, porque eles invariavelmente vão ter a sua maior parte da sua base como um vinho ácido, tá? A gente precisa de acidez. Se a gente tiver uma acidez muito baixa, é um vinho algo como xoxo, algo como mais morto, e quanto mais a gente vai tendo acidez, mais vai aumentando a intensidade, vai aumentando a ideia de frescor. E só acidez talvez seria um pouquinho complicado. Não daria volume completamente, talvez faltaria aí um meio de boca. Esse é um papel do álcool, que começa num vinho com pouquíssimo álcool, como mais sem graça, mais aguado, e vai parar num vinho que chega até a ser quente e desagradável. E o ideal aqui é ter um bom equilíbrio entre acidez e álcool, que depende do tipo de vinho. Para um vinho mais ácido, talvez a gente precise de mais álcool. Para um vinho com menos álcool, talvez uma acidez não tão alta já seja ali suficientemente refrescante, e por aí vai. Da mesma forma para os tintos, tá? Só que nos tintos a gente põe um elemento a mais. A gente põe o álcool, a acidez, e aqui assim, ó, e o tanino e a astringência. O tanino e a acidez caminham em sentidos opostos, tá? Um vinho com muito álcool, perdão, com muita acidez e muito tanino costuma ser complicado. Então, a gente precisa ter um bom equilíbrio aí nesse sentido. Senão acaba tendo um desequilíbrio grande. A gente não precisa de um vinho muito ácido, mas tem que ter uma acidez para dar vivacidade. A gente precisa de um vinho que pode ser mais ou menos tânico. Quanto mais tânico, provavelmente eu preciso de ter uma acidez um pouquinho menos alta. E o álcool ajuda a dar volume. Então, alguns vinhos muito tânicos se beneficiam de mais álcool e menos acidez. E esse equilíbrio vai sendo traçado para cada vinho especificamente. E a gente, assim, pode pensar o que é o equilíbrio para um vinho, e que essa junção não precisa ser exatamente no meio, pode ser em diferentes pontos para diferentes vinhos. Um vinho jovem com pouco tanino pode tolerar um pouco mais de acidez e menos álcool, e por aí vai. E outra coisa que a gente tem que ter em mente é que as sinergias, e a gente falou, por exemplo, do Campari, em que o sabor doce dá uma mascarada no sabor amargo. E esses sabores intensos, amargor, acidez e também a sensação de adstringência dos taninos, são bem aplacadas pela doçura. O vinho do Porto é um caso em que o tanino está muito presente. É um vinho, na verdade, bem encorpado, mas tem tanto açúcar que esse tanino ajuda a dar volume e faz o vinho mais... E o açúcar torna o tanino pouco perceptível, assim como desagradável, e faz um vinho muito agradável de tomar. Então a gente precisa pensar nisso. Por isso que nem tudo se resume a olhar as coisas puramente, quanto ácido é, quanto amargo é. Como é que está isso no conjunto? Amargor pode ser é meio desagradável para a maior parte dos vinhos, eu acabei não comentando. Para os tintos é normalmente um sinal ruim, mas para os brancos dá um pouco de persistência, e no espumante costuma ser bom por causa disso. E muitas vezes o base para espumante tem um certo amarguinho que aparece no espumante, que é bom, que ajuda aí a dar intensidade e persistência. Então tudo depende de onde está, da dose que está e do equilíbrio com o que mais está. Depois, realmente estamos concluindo, pensar sempre que a harmonia é uma palavra de ordem no vinho. Tá? Um vinho é uma orquestra, o sabor do vinho. Isso serve para pensar em cortes também, mas pensar o vinho em boca, ele precisa ser uma orquestra. Cada um tem que estar presente, alguns instrumentos mais presentes, outros, mas a soma deles tem que estar harmônica, tá? Sem dúvidas. Equilíbrio é uma palavra de ordem, harmonia é uma palavra de ordem, tá? Ele tem que ser bem constituído, ele tem que ter uma boa intensidade, mas ele é leve, mas para ser leve, mas sendo leve, ele tem que ter uma intensidade que seja relevante para ser leve. Tem que ter uma boa persistência, também nem todo vinho é tão persistente, mas dentro do seu tipo de vinho, quanto mais persistência, melhor.
Não cobre uma persistência enorme de um vinho ligeiro, rápido, porque não é o caso. Mas dentro de vinhos ligeiros, ele pode ter, quanto mais ele tiver, mais qualitativo é. E os sabores eles não têm que se sobrepor, né? Eles têm que interagir, eles têm que se somar, eles têm que se completar e fazer aquele vinho que é agradável de tomar, tá? E de preferência que tenha alguma harmonia com as características aromáticas. Às vezes a gente pega moscato, vinho moscato seco, e é meio um pouco duro, assim, porque ele é floralzinho, ele é gostoso, aí põe na boca e falta um pouco de dulçor, não necessariamente de açúcar, mas da própria do próprio álcool, alguma coisa assim. Então, às vezes uh, ornar com os aromas ali, combinar com os aromas é interessante. E o bom vinho, seja qual for, seja de que tipo for, seja o gosto que qualquer um tem, é um vinho que tem um bom equilíbrio de álcool, de acidez e dos açúcares. Se for branco, se for tinto, também um bom equilíbrio junto com os taninos que dão uma outra dinâmica e que permitem aí, às vezes, uma doçura ser mais mascarada, uma teor alcoólico poder ser mais alto para conjugar melhor, tá? E persistência também está ligada aos aromas de boca, né? Quando a gente termina um vinho e ele fica em boca, isso ajuda a gente a ter uma ideia de persistência e é qualitativo. E deixo aí um texto longo que eu preciso dizer que eu não sei de onde é, eu acho que era do Pioneiro, que é um jornal lá da Serra Catarina, da Serra Gaúcha. Essa coisa de morar em vários lugares às vezes me faz me perder um pouquinho, mas eu gostei tanto desse texto que ele é um longo, não dava, eu não quis cortar um pedacinho dele e deixo aí para que vocês possam fazer a leitura e acompanhado de um bom vinho. E assim eu espero tê-los ajudado a clarear ideias sobre análise sensorial, sempre ficando à disposição para questões, dúvidas, críticas, parcerias, ajudas, para convidar para tomar uma taça de vinho, ou uma garrafa, ou mais do que uma garrafa. E agradeço sempre a atenção, né? Eu faço isso com satisfação, é o que eu sei fazer na vida. Eu espero que eu faça bem, inclusive, mas é o que eu nasci para gostar e trabalhar com vinho e para dar aula. Então, quando a gente tem um bom retorno em relação a isso, a gente se sente recompensado. Porque senão a gente se sente muito mal, né? Fazendo as coisas que a gente acha que faz bem e descobrindo lá pelas tantas que é uma negação. Então, agradeço, peço desculpas mais uma vez aí que hoje eu estou um pouquinho. Eu acho que a variação de temperatura me pegou um pouquinho. Antes tinha um cabelo me incomodando. Mas, de todo modo, eu passei a mensagem que eu gostaria de passar. E desejo reencontrá-los em breve. Até mais.